Fala pessoal, vamos gravar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui. Eu vou ler o resumo do nosso convidado. Aqui ele possui graduação em Engenharia Química pela Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Tem também mestrado que foi feito na Escola de Engenharia Química da Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, e doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Realmente, muito aí para agregar no nosso podcast sobre educação. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Amazonas e atua no ensino de fenômenos dos transportes, operações unitárias e controle de processos. A partir de 2020, ele vem se dedicando a atividades de ensinos e administrativas como coordenação do curso de graduação. Realmente, quem escreveu esse roteiro aqui, William, é muito grande. Então, um grande prazer, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Obrigado, boa noite, Fábio. Prazer pelo convite. Só uma pequena correção, senão o pessoal lá do departamento depois vão me cortar o pescoço. Eu fiz o doutorado no departamento de Engenharia Química. Aí você falou Química, aí depois os meus amigos lá, meu orientador depois, ele vem e me chama, depois corta meu pescoço, se eu não dar os créditos a ele, né? Exatamente, então corrigindo Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, é isso, William? Isso mesmo. Bom, que bacana. Aqui ainda tem também no finalzinho que você gosta muito, apaixonado pela cultura maker. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode falar hoje no podcast, que eu tenho certeza que os nossos alunos aqui vão gostar muito. Então, William, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para a gente dar o start hoje, que eu tenho certeza que você tem muito aí para contar para a gente sempre pergunta para os nossos convidados como é que foi o início, né? Toda essa trajetória, que aqui pela introdução a gente já viu que tem bastante coisa, né? Tem mestrado, tem doutorado. Então, como que foi essa sua trajetória como estudante, né? Desde ali, se você quiser contar uma história no ensino médio, ou se quiser também já nos contar histórias aí do mestrado, do doutorado, mas a gente quer entender como é que foi essa sua parte aí, como é que foi todo esse processo aí. Bom, tudo no início, né, teve uma influência dos meus pais, né, devido ao incentivo deles. Eu sempre gostei de estudar. Eu era aluno mediano, vou ser sincero, não vou aqui falar, mas eu era aluno mediano que gostava muito de estudar, me dedicava bastante, devido ao incentivo deles, né. O que, assim, a influência do meu pai, assim, ele não era engenheiro civil, mas ele trabalhava a parte administrativa com os engenheiros, né, civil, em diversas partes do Brasil, e porque trabalhava em canteiros de obras, e então ele me levava para o local de trabalho dele. Então eu estava em contato com os engenheiros, eu era criança, os engenheiros brincavam comigo, essas engenheiras também, né, e aí eu via a parte da parte estrutural, a parte de construção, e aquilo ali ia me encantando, né, desde pequeno. E aí eles brincavam, o filho, meu pai chamava Nunes, né? O filho do Nunes vai ser engenheiro quando crescer, né? Vai ser um outro engenheirinho aqui para trabalhar com a gente. Então isso já foi me chamando a minha atenção, esse universo da engenharia, do cálculo, e principalmente a engenharia civil. E aí, em determinado momento, no ensino médio, né, meu pai, né, fixou residência, no caso a minha mãe, e eu fui morar numa cidade chamada Ilha Solteira, no interior do estado de São Paulo. E lá tem um campus da Unesp, né? Tem um campus da Unesp. E assim, eu tinha amigos, né? Tinha um parente que trabalhava lá na parte administrativa, e esse universo da Unesp, da engenharia, sempre me chamou minha atenção. E eu estudei boa parte do ensino médio, né, da minha escola, na escola pública, né? E só que, no determinado momento, eu queria ser jogador de futebol, né? Como um dos... Todos nós, né? Todo mundo. A maioria, né? Eu também quis ser, mas segundo o meu pai, não dava nem para zagueiro. Ele falou, ficou preocupadíssimo. Ele sempre contou a história para mim. Uma vez ele foi me ver jogar, aí eu corri. A hora que eu cheguei na bola, eu tomei um tombo, que ele falou, Sônia, ele falou, minha mãe, né? Eu falei, acho melhor a gente tirar o Fabinho, que tá perigoso. Mas pode continuar. Melhor investir no estudo. É melhor. Foi melhor mesmo. Então, aí eu treinava, né, fui jogador profissional, mas em times, né, de
de última divisão no estado de São Paulo. E aí, então, eu começava a estudar, treinava o dia inteiro e à noite ia para a escola, né? Então, imagina o ensino público e à noite, né? Sim. Então, eu acabei tendo um pouco de dificuldade no ensino médio, né? Principalmente um pouco de dificuldade na matemática, nas bases da matemática, né? Sim. Mas, mesmo assim, as áreas da exatas, matemática, física, química, sempre chamam a minha atenção, sempre gostei bastante. E sempre com a vontade, como te falando, né? Chegou um momento, que nem você falou, né? Tinha que decidir ou futebol ou os estudos, e eu vi que o futebol não ia dar muito, certo? Sim. E aí eu resolvi largar o futebol, fazer cursinho, tudo mais, com o objetivo de passar na Unesp, na Ilha Solteira, no curso de Engenharia Civil. E aí veio todos aqueles anos, né? Estudando no ensino público à noite, as dificuldades nas exatas, né? Tive muita dificuldade, principalmente em matemática. Incrível que pareça, assim, né? Engenharia, depois engenharia química hoje. Tive bastante dificuldade em matemática, mas gostava muito de química e física, principalmente física. E que eu posso dizer, assim, que com muita determinação, com muito apoio dos meus pais, né? Dedicação, eu sou muito determinado, eu sabia que eu tinha essas dificuldades, então eu tinha que trabalhar mais em cima delas para poder passar na Unesp, que era o meu grande objetivo, né? E só que aí chegou um determinado momento que um professor no cursinho na Unesp, né? A Unesp ofertava cursos para a comunidade carente, assim, que não tinha condições de pagar o cursinho em escolas particulares, e eu acabei através de um professor, né? Um aluno, acho que é um aluno de graduação do curso de Engenharia Mecânica. Na época, eu não sabia o nome, só sabia o apelido, chamava Fumaça. Professor de Química, muito legal. Ele me mostrou um lado da Química que despertou, né? Despertou uma área que eu não tinha percebido, né? Que seria o que? A engenharia, a parte de exatas, mas a parte de Química, né? Já que eu tinha muita dificuldade em matemática, tudo, cálculo. E aí, a partir daí, então, eu comecei a estudar, já focando tanto a engenharia química quanto a engenharia civil nos vestibulares, né? E aí eu prestei 5 vestibulares nesse ano, e desses 5, eu passei em 2. 2 de engenharia química e os outros de engenharia civil, que era a primeira opção, passei nenhum, pra você ter uma ideia como é que é o destino da vida, né? Sim. Inicialmente eu queria engenharia civil, dentro de casa, né? Não precisava nem sair da cidade. E aí eu passei em engenharia química para fora, né? Do estado de São Paulo. E aí foi onde eu dei meu início. Mas o começo é mais ou menos isso. Sim. Eu prestei engenharia química também, sabia? Agora que você está falando, é uma coisa que às vezes eu nem lembro, porque, enfim, eu fiz engenharia elétrica, mas eu optei por engenharia elétrica no primeiro semestre da faculdade. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, tem aquele tour, e aí eu vi os robôs da faculdade, aquilo lá me fascinou e eu mudei ali. Mas eu passei para fazer engenharia química. Pode? Na FEI. Eu fiz na FEI. Ah, legal, FEI. Legal, conheço. Estrutura ótima. A FEI é muito boa. E assim, foi até engraçado, porque ainda bem que eu não fiz química, porque eu gosto de química, mas foi uma matéria que eu tive muita dificuldade de passar. Né? Na FEI, Sério? a FEI ainda tem quem fez sabe, né? Que às vezes você faz algumas vezes a mesma matéria, inclusive no começo, né? A FEI, ela tem as pessoas reprovam ainda bastante no começo, falam que é fácil entrar e difícil sair. E química foi um karma para mim, cara, foi muito difícil. É uma matéria que eu gosto, eu adorava química orgânica, principalmente. Então, mas realmente foi algo de dificuldade. Você está falando algo muito bacana também, a questão de ser alguém, né, que veio do ensino público e conseguiu passar, né? Foi inclusive no último entrevista que a gente teve com o Felipe, ele tocou nesse assunto, né? Porque eu falei para ele, na época dos meus pais, por exemplo, o ensino público era um ensino de muita qualidade, mas ele vem decaindo, né? Na sua época, menos do que hoje, talvez, na minha, menos do que hoje, talvez, mas eu vejo uma decadência desse ensino que é algo muito preocupante, porque é muito difícil, né, para alguém que vem do ensino médio conseguir uma vaga. Então, você falou sobre determinação, realmente, eu tenho certeza que você teve muita, porque é difícil você tirar esse gap, né, que você tem de ensino versus alguém. Você falou de
de ver do cursinho, né, que eles tinham disponibilizado, mas isso com certeza você foi atrás, né? Não é Sim, algo que sim. bateu na tua porta. Então, eu acho que já um primeiro insight que você já me deixa, me contando um pouco da sua história, é isso, que tem que ir atrás, né? Quando a gente, é a mesma coisa que eu falei para o Felipe no último podcast, que é um vídeo que eu vi sobre privilégios, né? Eu gosto muito de corrida, né? E esse vídeo é sobre uma corrida. Então, todo mundo está no mesmo ponto. Aí o cara fala, quem tem pais que nos separaram, dá um passo para frente. Aí já uma parte ia para frente. Quem teve a oportunidade de estudar em escola particular, por exemplo, dá mais um passo para frente. E aí ele dá uma série de características. Aí depois ele fala, valendo. Só que assim, tem gente que já está muito na frente, tem gente que está lá atrás. Mas assim, é muito legal você conseguir mostrar isso, que independente né, de você ter estudado numa escola pública, você passou, né, num ótimo ensino e conseguiu tudo que esse currículo gigantesco e invejável aí que eu tive até trabalho de ler na apresentação, né? Até errei, né, na apresentação, mas muito bacana. E assim também, até uma parte que eu acho que é interessante perguntar para você, William, a partir do que você tem aí, como é que foi no mestrado, assim? Isso é uma curiosidade que me deu, mestrado, doutorado, que já é algo um pouco mais específico, se assim, porque isso foi uma dificuldade que eu tive no mestrado, né? Que até a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar. No meu mestrado mesmo, eu tive um pouco de dificuldade em conectar algumas matérias, não todas, claro, mas algumas matérias com aplicação, né? E às vezes a gente fala muito na escola matriz disso na origem, né? Lá no ensino médio. Mas como foi para você também? Alguma história que você tem aí de mestrado, doutorado para nos contar? Quando você foi fazendo essa parte aí, se você até na graduação, se você já tinha muita clareza de onde você ia aplicar tudo isso, ou se foi algo que você foi construindo, né, no dia a dia, se você puder contar um pouco para a gente mais nessa segunda parte. Bom, é muito boa essa sua pergunta, porque no começo, né, a gente entra, ainda mais se você é um aluno que veio do ensino médio com boas notas, você acha que vai chegar arrasando, né, nos primeiros anos da semestre da universidade. E eu era, como te falei, eu era um aluno mediano, né, mas dedicado, que tirava boas notas. Então, cheguei no primeiro semestre, desculpa a palavra, só pau, né, só ferro. Principalmente em cálculo 1. E aí eu não entendia, eu não conseguia entender. Por que eu estava estudando cálculo? Porque no ensino médio, né, diferentemente de você vem de uma particular, na particular, às vezes, os alunos já vêm estudando derivada integral, limites. E eu nunca tinha visto isso, sinceramente, né? Não sabia o que era uma derivada, por que serve na engenharia. E hoje, né, uma derivada integral são as bases para diversos segmentos, né, diversas linhas de pesquisa, entre outras coisas. Sim. Então, assim, tive muita dificuldade para entender aonde que eu ia aplicar, o que eu estava estudando, aonde que eu ia aplicar, né, na indústria ou na vida acadêmica, na pesquisa. E aí, quando eu cheguei na parte prática, né, específica da graduação, onde a gente tem os laboratórios, né, mais específicos, aí você tem algumas práticas, né? Só que, dependendo da quantidade número de pessoas, da estrutura, é um experimento para 6, 7 pessoas, né? E aí, um ou outro faz, entende, e os demais meio que vai na onda, né? Eu acabei indo. Então, eu não entendi alguns conceitos importantes da engenharia química, né? Como as operações unitárias, né? Os fenômenos de transporte, né? As transferências de calor. Então, eu não entendia, né? Às vezes, né, passava, mas não entendia a real aplicação daquilo. E quando eu fui para o mestrado, já tive um baque, né? Um choque, porque eu fui para a produção de biodiesel, mas na parte experimental mesmo. Eu tinha que ir para o laboratório, né? A partir de uma matéria-prima, né? Óleos vegetais, né? Eu tinha que ir reação com etanol, né? Um produto bastante abundante no Brasil, né? Sim. E eu tinha que chegar no final, no produto final, que era o biodiesel, né? A partir do óleo de coco, óleo de babaçu, né? Uns exemplos de matéria-prima. Reagindo com o etanol, eu tinha que ir um catalisador, né? Aí eu fui entender já a função melhor, na prática, a função do catalisador, porque você tem que estudar a parte teórica, né? A parte prática também.
Sim. A função do catalisador. Então o catalisador serve para isso. Aí você vai entender que nem nós, da engenharia química, nós temos a disciplina de cinética e reatores, né? Então, a importância da escolha do equipamento, aonde você vai jogar os ingredientes, né? Jogar os componentes para, no final, obter o produto. Então, assim, a teoria aí foi começando a fazer sentido, porque como eu estava no laboratório, né, desenvolvendo meu mestrado, eu tinha, então, que estudar qual o melhor tipo de equipamento, né? Aí vinha as operações unitárias também, né? Qual tipo de bomba que eu tinha que construir uma pequena indústria, só que em escala de bancada, né? De laboratorial. Então, eu tinha que escolher a bomba, qual a bomba mais adequada para impulsionar, né? Transportar a matéria-prima de um recipiente para dentro do reator. Como manter a temperatura do recipiente, né? Do reator fixa dentro de uma temperatura ideal da reação. Então, já vem a disciplina de fenômenos de transporte, a importância, né? A parte de... Então, assim, no mestrado foi ótimo, porque, assim, sofri bastante, porque eu não tinha entendimento da época da graduação, né? Não tinha maturidade. No mestrado, eu tive que correr atrás desse tempo perdido, né? Então, assim, muitas pessoas já chegavam meio que prontas, e eu, então, para poder corresponder, eu tive que pegar horas e horas estudando, lendo, para poder, aquele período da graduação que eu não entendi, recuperar agora no mestrado. E aí fez todo sentido, né? As partes teóricas, né? Quando eu fui para o mestrado e na prática eu construí, né, aquele processo, aquela reação química e obtive o produto. Então, assim, a parte experimental, a partir do mestrado, aí a programação, né? Que eu tive que fazer alguns cálculos, e onde a programação ajudava na análise, né, dos dados e no desenvolvimento do processo. Aí foi onde que a programação ajudou. A programação posso usar para isso, né? Resolução de sistemas lineares, não lineares, né? Você obter alguns pontos ótimos em algum processo. Então, assim, a programação fez sentido nesse momento, né? Então, assim, foi Sim. bem legal esse primeiro momento em que eu vi que, através de atividades práticas, né, mão na massa, onde você vai mais errar do que acertar, só que a cada erro eu estava chegando mais próximo do ponto correto, né? Sim. Não chega ao ponto correto, da resposta correta, né? A cada erro, porque assim, no laboratório a gente tem que anotar tudo, né? Aquela coisa metódica, né? Procedimento, protocolos. Então, você anota o erro. Uma próxima vez, você analisa, né, o protocolo, vê o que errou, né, para evitar aquele erro. Então, isso foi moldando meu jeito de pensar, de ver as disciplinas, né, de entender melhor a graduação, o curso que eu tinha feito. Foi bem legal. Bacana. Cara, você falou uma coisa, duas coisas muito importantes, mas a primeira, que ela é fundamental, é a palavra que você falou, maturidade. Eu não tinha maturidade, na graduação que eu tinha no mestrado, e isso faz 100% a diferença. E essa é uma Muito. das coisas mais principais, você falando, porque isso faz muito sentido, eu vou escutando você falando, eu tento sempre conectar com a minha experiência. E eu, por exemplo, eu demorei para ter essa maturidade na graduação. Eu demorei, né? Assim, quando eu digo maturidade, ela pode ser encarada de várias formas, né? Eu não estou dizendo que eu era um aluno displicente ou que eu era um cara que não estava nem aí para a faculdade, não tem nada a ver com isso. Mas eu não tinha maturidade de entender como o jogo funciona, do que era importante para fazer, do quão importante era a constância do estudo, né? Eu participei de um projeto estudantil, e eu me dedicava muito a esse projeto estudantil. Assim, muito. Era assim, eu me dedicava 300% nesse projeto estudantil e sobrava nada para me dedicar para a faculdade. E aí, obviamente, só que assim, eu lembro até hoje do coordenador de um curso falando para mim, ele falou, Fábio, o Fórmula vai te abrir várias portas, mas a primeira é a FEI. Você precisa passar, né? Você precisa se dedicar, você precisa ter um balanço. E eu não tinha, e às vezes quando as pessoas às vezes me falam assim, mas o que você atribui, né? Eu obtive reprovações várias vezes na FEI. Né? Também. Não tem vergonha nenhuma disso, porque as pessoas falam assim, mas o que você atribui a isso? A falta de maturidade.
Eu saí de um cara, por exemplo, que foi reprovado algumas vezes, para um cara que eu quase me formei como o melhor aluno da sala. Então, assim, qual que é a lógica? É a mesma pessoa. É falta de maturidade. Quando eu entendi a importância de você ter uma constância de estudo, de você, tudo bem, você tem que separar aquele tempo para você ir para a aula. Eu queria muito, né? Eu sempre quero esse negócio de ver como funciona. Então, quando eu estava na oficina, eu estava vendo como é que funciona, estava eu fazendo, né? Eu aprendendo na prática, mas assim, você tem que ter mesclar também, não é só prática, né? Não, não Não é. é só prática, não dá para você negligenciar a teoria e o aprendizado da sala de aula, não tem como, tem que ter uma mistura. Então, isso que você falou de maturidade, e eu estou trazendo isso para a minha experiência, cada um vai ter a sua experiência com maturidade. A maturidade, ela está em tudo, né? Pode ser tanto isso que o que eu falei da minha maturidade, que era um cara exagerado para um outro ponto e não conseguia balancear os estudos, estudar para a prova e jogar a regra do jogo. Você não pode ser também um rebelde, né? Você tem que jogar a regra do jogo. É ali, sistema, prova, vamos lá, vamos fazer. Isso é muito importante que você falou da maturidade. E segundo, a questão que você falou da programação, que é algo que eu falei, inclusive falo uma vez que eu tive falando sobre a escola, programação, ela não é só para matemática, ela não é só para Não, engenharia elétrica, programação é para tudo. É tudo, absolutamente tudo. Você pode falar, se a gente tivesse numa live aqui, tivesse gente aqui, eu falar, pode falar qualquer área para mim, que eu te falo para você onde a programação está presente, qualquer área. É qualquer uma, não, assim, qualquer uma mesmo. Então, assim, programação, você falou em química, eu não imagino, entendi a questão dos sistemas lineares, se eu parar para pensar que a gente vai chegar em outros exemplos ainda, então, assim, com certeza, ela foi muito importante para você. Eu não sei qual que é a experiência você teve além de programação, mas isso é algo muito importante que você falou, porque, assim, todo mundo precisa saber. Programação é algo que todo mundo precisa saber, não importa se você quer ser engenheiro, se você quiser ser tudo, qualquer coisa. Você precisa saber. Você não precisa ser um programador, né? Que é uma coisa diferente. isso, Eu é não sou um diferente. programador. Eu ensino, né? A escola matriz ela tem hoje a parte que ensina matemática, mas eu não sou um programador nato, né? Eu sou uma pessoa que sabe programar, que sabe aplicar a programação dentro da teoria que eu tive como formação de engenheiro. Então, assim, isso é muito importante. E você dá esse exemplo, isso com certeza, para quem aí está escutando, para quem quer, seja ser um engenheiro químico, seja um engenheiro elétrico, qualquer outra coisa, aprendam a programar. Você viu que, como o William falou, ajudou ele a resolver um problema. E programação ajuda a resolver qualquer problema que tenha, né, William? Porque quando tudo depende como a disciplina é passada para a gente, né? E aí, antes de chegar na programação, por exemplo, derivadas, né, integrais. Se você, da forma como você passa, se você não mostrar a aplicação dela, um exemplo, algo real, palpável do seu dia a dia, você vai esquecer ela e não vai ver a importância dela, né? Hoje em dia, né, eu, na minha disciplina e nas minhas coisas que eu faço, eu vejo, tento trazer alguns exemplos, né, do dia a dia, nesses dois quesitos, né, que eu acho muito importante. Já a programação, ela também tem essa importância, porque na programação você vai estar trabalhando com raciocínio lógico, né, pensamento computacional, parte de abstração. O que quer dizer isso? Esquece um pouco, né, o problema como um todo e tenta ver por partes. Pega o seu problema, divide ele em partes menores, né? Porque aí fica Sim. mais fácil você resolver um pequeno problema, um por cada vez, seguidamente. No final, você consegue resolver o teu problema como um todo. E aí e isso vai o quê? Vai te trazendo empoderamento, né? Porque você faz, erra, para, pensa, refaz e depois você acerta. Nossa, eu consegui, eu sou capaz, eu tenho competência, eu sou inteligente, eu posso alcançar. E isso te leva a você, essas habilidades, a você seguir na área de engenharia, administração, medicina, no empreendedorismo. Então, assim, essa base da programação, foi como você falou, ela serve para você se desenvolver em qualquer área, qualquer profissão, né? Porque empoderamento, pensamento crítico, o último, raciocínio lógico, você vai usar independente da área. São fatores primordiais para o desenvolvimento da pessoa, de você como pessoa,
né? Sim. E você como profissional. Eu acho, por isso que eu gosto tanto de programação, e eu comecei a mexer bastante depois no doutorado, no final do doutorado, porque ela me trouxe isso. Eu era uma pessoa muito com essa dificuldade né, na parte de matemática, não ter estudado, não tendo uma base não muito boa. Isso fazia com que eu não vou conseguir, não sou merecedor, tal, não tenho competência. E aí, no final do meu mestrado, né, porque fez com que eu chegasse no doutorado, a minha orientadora no Sim. mestrado, a professora Eizir Ferreira de Castro, né, que é uma pessoa muito importante na minha vida, né, ela falou assim, William, porque esse meu doutorado era totalmente diferente do meu mestrado, né? O meu mestrado era a parte experimental, né? O meu doutorado é a parte de programação, uso de simuladores da indústria. Bacana. Eu falei, professora, eu não sei se eu vou, professora, já estava tudo certo. Por quê? Ela falou assim, mas por que, William? Porque é uma área, professora, de simulação de processos industriais, envolve muitas operações sanitárias, fenômenos de transporte, são disciplinas que eu tive problema, tal, programação. Falei assim, William, na vida, a gente tem que sentir medo, mas o que não pode acontecer é a gente parar diante de medo. Se você não sabe, você vai lá e busca as ferramentas certas para você aprender aquilo que você precisa. Você não sabe? Procura quem sabe para te ajudar. Não queira caminhar sozinho. E essas palavras dela foram muito importantes, porque isso fez com que eu me desenvolvesse como pessoa. Né? Diante de uma situação de medo, eu encarasse. Eu não sei. Tudo bem, vou falar com quem sabe, vou estudar mais. E isso foi primordial, né? Só para adiantar um pouquinho, porque depois, no final do doutorado, eu não passei no concurso público direto, né? Passei como professor substituto. E aí, nesse período, você acaba pegando diversas disciplinas, né? Então, assim, todo instante você tem que estar estudando, não repete disciplina. Então, assim, esse hábito de se adaptar ao novo, de ter que estudar, foi muito importante, porque com esse encorajamento que essa professora me passou, né, esse empoderamento, foi primordial na minha vida, profissional e pessoal também. Bacana, é sempre bom a gente ter mentores na vida, né? São os mentores que nos levam aí e nos dão um exemplo, caminho, né? Atalho, né? Para mim, atalho não existe para nada. Mas isso não significa que termos mentores nos dão a direção correta, né? Porque aí você sabe para onde você está indo, né? Você vai mais rápido porque você sabe para onde você está indo. Você não está pegando um atalho, mas você está indo mais rápido porque você tem alguém ali com você que te mostra o caminho, te dá o apoio, né? Essa parte que você falou também é muito importante para a vida e para os alunos também, esse negócio do quem pode me ajudar, né? Porque, cara, é fundamental hoje em tudo você ser uma pessoa com networking, uma pessoa com comunicação, uma pessoa que consegue se comunicar, perguntar, e também é sempre, toda a relação é uma via de mão dupla, né? Você não pode ser uma pessoa que só recebe, né? Você precisa também doar alguma coisa, né? Você sempre tem que ser uma pessoa que se entrega também, mas assim, é muito importante você ter pessoas que você pode contar, né? Então, assim, não é você delegar que uma pessoa faça para você o que você precisa fazer que você não sabe. É pura e simplesmente falar, cara, eu não sei programação, por exemplo. Né? Eu preciso fazer um algoritmo com redes neurais. E eu não sei nada de redes neurais. Aí eu conheço um cara que sabe, eu posso chegar nele e falar, viu, aonde eu procuro informação? Ou aonde é mais fácil? E isso te ajuda muito do que você ficar lá muito tempo tentando, não sabendo para onde ir, né? São pessoas que vão te ajudar a fazer. Não, tenta fazer isso, tenta fazer. Não é especificamente um mentor, como eu falei agora, que é o caso que você falou do seu professor, mas são pessoas que você vai procurando, né? Que você tem na sua rede de contato que te ajudam. Então, isso é muito legal, tudo que você disse. E para a gente emendar aí já para as partes, para os temas finais, William, o que eu fiquei muito curioso, até na hora que você mandou, é o que você falou da cultura maker, né? Que se você puder explicar aí um pouco para os nossos ouvintes, que eu entendi pelo conceito, eu já entendi 100% o que é, mas eu não conhecia muito bem esse termo, então talvez os nossos ouvintes também não saibam. Bom, ela vem do inglês, né? Da sigla Do It Yourself, né? Faça você mesmo.
E a cultura maker, assim, é você elaborar práticas em que você vai aplicar algum determinado tipo de componente, de disciplina, mas que você faça com que a pessoa construa. E na construção desse projeto, dessa atividade, ela vai trabalhando os conceitos que estão por detrás daquela disciplina. Por exemplo, programação. Eu quero construir um jogo, né? Usando Sim. uma ferramenta que eu gosto, o Scratch. Você vai construir um Hum, joguinho, então o Scratch é legal porque ele trabalha com linguagem de programação em blocos. É tipo sim, aqueles, para quem não conhece, jogo de quebra-cabeça, né? Você vai sim. encaixando as peças, e se a lógica não estiver correta, a peça não encaixa, né? Ou seja, alguma coisa está errada nesse encaixe, nesse código, né? Nessa linha de raciocínio. Então, assim, então você vai o quê? Brincando, você vai aprendendo. E aprendendo, você vai brincando. Então, assim, é você construir, né, algum tipo de projeto, que eu gosto de pensar assim, né? E dentro desse processo, ao longo desse processo, você vai estudando e vendo conceitos teóricos daquele projeto, né? Como você disse, é importante você ter uma mescla, né, da teoria com a prática, né? Sim. Porque senão você fica só uma pessoa que aperta botões. E aí você Exato. não sabe por que você está apertando o botão. E aí eu conheci, antes de conhecer o Scratch, eu conheci o Arduino. E eu, como disse, eu sempre gostei de estudar, de conhecer as coisas. E com o Arduino eu pude ver a possibilidade, por exemplo, de você rever teorias, né, coisas da disciplina durante a minha graduação, né? Por exemplo, medir a temperatura da água de um tanque. Eu gosto de fazer cerveja também, né? Sou homebrewer. Não muito prático, né? Faz um tempinho que não faço, mas assim, por exemplo, estudar, controlar a temperatura da água, né? A temperatura da geladeira. Então, assim, com o Arduino, que é um componente, né? É uma placa de prototipagem livre, né, de hardware e software livre, barato, você pode construir projetos de escala de bancada, nada muito complexo, né, bem simples, e você estudar a teoria, né, dos fenômenos, por exemplo, os fenômenos que envolvem transferência de calor, as operações unitárias, você pode fazer transporte de fluidos, utilizando uma bomba de aquário, né, ou algum dispositivo desse tipo, onde você vai trabalhar a teoria, mas construindo, botando a mão, né, na massa, né, botando a mão na prática, né, essa palavra, né, você Sim. está construindo, né, maker vem de você construir, fazer, né, e eu acho muito bom, muito interessante, porque eu apliquei isso em uma das minhas disciplinas de finanças e transportes, no interior do Mato Grosso, né, eu estava dando aula de uma disciplina e eu fiz com que os alunos, né, através de um material que eu vi na internet, eu passei para eles, construir uma garrafa térmica com um recheio com diferentes materiais. Então, ali, eu trabalhei a parte de transferência de calor, trabalhei o quê? Que diferentes materiais conduzem calor de diferentes formas. A taxa de transferência de calor é diferente para cada tipo de material. O isopor transfere mais difícil, a madeira, o alumínio e assim por diante. Então, no final, eles tinham uma garrafa térmica, né? Eles fizeram 3 garrafas térmicas com recheio com diferentes materiais, tinha um termômetro dentro, né? E esse termômetro eles faziam medidas a cada meia hora, uma hora, e você assim trabalhava a teoria, né? Com a prática. Então assim, e eles gostaram bastante. E isso foi em 2018, 2017. E de lá para cá, eu sempre tento trazer alguma coisa prática, né? Que o aluno constrói ele mesmo, né? Individualmente ou em grupo, a fim de trabalhar algum componente da sala de aula. E dentro disso, o Arduino, os componentes que envolvem toda a parte de eletrônica, robótica, estão baratos, né? É fácil de obter e acho bem legal. Bacana, cara. Você falou muito bacana tudo que você falou. Esse é o típico engenheiro mesmo. Tudo que você descreveu aí não tinha como você ser. Podia ser outro tipo de engenheiro, mas engenheiro com certeza. E o que você falou do Scratch realmente é muito bacana. Até dando um spoiler aqui, pode ser que ainda esse ano já tenhamos
aulas aí relacionadas aí a crianças, falando um pouco sobre isso. O Scratch realmente é sensacional. E já te deixo um convite para a gente aí até o final do ano aí fazer uma live falando sobre esse tema. Se você tem aí conhecimento, já trabalhou com isso, a gente pode fazer uma live sobre esse tema, que é algo que a Escola Matriz vai trazer aí para dentro do seu conteúdo. Inclusive Arduino, que você falou também, a gente está pensando muito nisso, e são ferramentas muito importantes esses dois. Eu nunca fui de mexer com Arduino, tá? A minha parte de programação, ela já sou apaixonado por então, Arduino. ela já entrou num outro estágio, né? E eu não passei por isso, mas sem dúvida dá para fazer muita coisa, dá para você correlacionar muita coisa. Então, muito bacana aí o que você falou. Com a sua formação, então, né? Acredito que o Arduino, essa parte de programação, controle, automação das coisas, de automação residencial, que está muito em moda, né? Para você vai ser bem mais simples o conceito, né? Só na parte do Scratch, acho que eu vi um blog uma vez e vi uma live, eu acho bem legal. Imagina você trabalhar com criança ou com adolescentes, né? Eu gosto basta trabalhar com atividade de extensão, uma forma de retorno. O que eu ganhei, né? O ensino público, a universidade estadual, né, que eu fiz, eu acho interessante que a gente tem que retornar, né, de alguma forma para a comunidade. E isso é muito legal, que eu vi que dá para você fazer. Imagina você ensinar inteligência artificial para crianças e adolescentes, crianças, né? Utilizando Scratch, por exemplo, porque hoje em dia o Scratch ele tem um complemento, não sei se essa é a palavra, desculpa, que você puxa um pacote dele e você consegue trabalhar inteligência artificial identificando objetos, expressões de alegre, triste, sim. identificando se uma fruta é vermelha ou não, se é uma banana ou não. Então, assim, dá para fazer isso hoje com o Scratch à distância, bem legal. Claro que presencialmente seria muito melhor. Então, assim, seria uma das vertentes. Imagina, um assunto tão atual, inteligência artificial, né? E você levar isso para crianças em contextos, né, deles ali, né? E trabalhando com programação, né? Com linguagem de blocos. Eu acho bem legal. É um tema que, se tiver, seria muito bacana. Não, é fantástico. Eu até tive uma conversa com um amigo meu, foi esses dias, foi esse final de semana, e ele trabalhou com Scratch, né? E aí a gente estava falando, ele me falou coisas, eu fiquei até impressionado. Mas assim, a ideia é justamente essa mesmo, é você conseguir. Você não precisa transformar ninguém em programador, você só precisa que as pessoas Não. entendam a lógica. O Scratch ajuda muito isso desde o Muito. começo, né? Porque até uma coisa que eu falei, né, numa das apresentações que eu tive da escola por que a gente não. Nada contra o lápis e papel, né? Mas por que a gente ainda está aprendendo só no lápis e papel? Por que a gente só resolve exercício no lápis e papel? Não faz sentido na minha cabeça. Então, isso é importante. E, William, assim, para a gente ir agora para as partes finais, até algumas perguntas que não estavam no roteiro, mas né, durante a conversa a gente vai se animando e as coisas vão fluindo. Você é professor, certo? Hoje. Certo. E como que você enxerga o futuro da educação? Assim, qual que é a tua visão? Para onde você acha que caminha esse futuro, né? A gente fala um pouco da programação, mas como é que você enxerga? Quais são os seus objetivos, né? Como é que para você ser um professor? Porque isso é algo muito importante, muito bonito ser um professor. Minha mãe foi professora, né? Eu hoje em dia, embora não seja igual você que dê aula numa instituição, eu também estou me tornando um professor, né? Isso é uma profissão muito importante. Então, o que você tem aí a nos dizer, alunos como eu, por exemplo, aí, de que você enxerga para a gente finalizar um pouco a nossa entrevista com esse seu conceito do que você imagina aí da educação? Qual que é a sua visão? Bom, primeiro que eu amo o que faço, né? Tenho a sorte de fazer fazer algo que eu amo, né? Eu não trabalho, eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto, né? Ministrar aula, fazer pesquisa também, interessante, fazer extensão, são 3 áreas que eu amo mesmo. Então, assim, eu vejo assim, a minha visão, né? Como eu gostaria de que a educação pudesse seguir, né? Essa parte, assim, que a gente pudesse mudar, né? Essa coisa fechada, né? Rígida, de estudo
baseado na parte de simplesmente decorar, simplesmente não entender o porquê daquilo, né? Então, assim, essa parte, então, por isso que essa parte da cultura maker, de aprendizagem ativa, né? O termo que vem sendo muito utilizado, eu acho muito importante quando você mostra o porquê que o aluno está estudando, né? Por que ele está vendo aquilo? Aonde ele vai aplicar aquilo? E essas ferramentas que eu te falei anteriormente, ele tem essa possibilidade de mostrar, né? Claro, a teoria é muito importante, não pode deixar de seguir a parte experimental, né? Então, você caminhar com com um pouco com equilíbrio, né? Esses dois pontos é muito importante, né? E quando você trabalha esses conceitos e você tem um feedback de um aluno, uma aluna, né? Professor, poxa, obrigado, aquilo daquela forma que você passou, ficou muito claro para mim, eu apliquei no meu estágio, eu desenvolvi. Então, assim, isso é algo que não tem preço, né? Quando você tem um feedback dessa magnitude, né? Que você, de uma sala de 20, 30, 50 alunos, às vezes, você consiga impactar, mudar a realidade, mudar o pensamento, não o pensamento, mas mudar a forma de ver, né? A carreira dele, né? As perspectivas de uma pessoa que seja, já é um grande ganho, já é um grande troféu, eu como professor, né? Eu vejo assim que nós professores, né? Isso aí é muito pessoal de cada um, né? Tem pessoas que, né, não vê a parte de tecnologia, que é um pouco difícil de implementar, mas isso vai de cada professor. Então, assim, o professor que vê que pode ser implementado algo diferente, não é porque a gente viu, né? Na época que nós estudamos, a metodologia, as tecnologias eram outras, né? Não querendo tirar o mérito ou o conhecimento dos nossos professores. Mas, assim, conforme vai passando os anos, vai surgindo novas ferramentas disponíveis no processo de ensino-aprendizagem, né? E se você tiver aberto a novas experiências, porque esse momento é difícil para nós, né? Toda a nossa correria de professor, você tem que aprender para logo em seguida aplicar, né? Então, assim, sair da zona assim, de conforto não é simples, é difícil, né? Porque você está sendo cobrado, né? Para acertar. Mas nesse processo vão ocorrer erros. E esses erros vão fazer parte do processo. Dá a volta, conserta o que precisa ser consertado e siga nesse caminho, né? De fazer com que o aluno se torne o ator principal, né? Dessa engrenagem, né? Que ele possa entender de fato, o porquê que ele está aprendendo algo, produzindo, né? Ele fazendo e o professor sendo ali um agente, como a gente pode dizer, um agente condutor, né? Que vai guiando o aluno nesse processo. É isso que eu tenho a dizer. É muito bacana. Esse que você falou, inclusive eu li, que eu não me lembro agora se foi um livro do Cortella, mas eu acho que foi. Mas ele fala justamente na figura do professor como um facilitador do ensino. Facilitador, Porque hoje em dia, né, não é mais, na minha época eu peguei, na sua você também deve ter pego, assim, a gente não tinha acesso à informação. Não, muito pouco. Então, pesquisa, você pegava uma enciclopédia, você pegava a Barça, eu lembro que tinha a Barça em casa. Então, era um outro meio. Daí hoje você fala assim, tudo está no Google. E tá. Todas as respostas estão no Google, mas o problema não é você ter todas as respostas, é você saber quais são as perguntas. É esse o problema. Você pode achar o que você quiser no Google, mas se você não souber o que você quer, o que você precisa, se você não tiver a pergunta certa, não adianta você ter todas as respostas. Então, assim, o professor, ele vem, na minha visão também, como um cara que vai facilitar o ensino do aluno e talvez, eu nunca pensei exatamente da forma como você está falando, mas eu acho que talvez seja muito para esse caminho mesmo. A figura principal tem que ser o aluno. Mas acho que sempre, né? Tem que ser o aluno o autor principal. A gente está ali para conduzi-lo da melhor forma. E o que você falou também sobre as sensações, né? Que eu acho que é exatamente isso que você traduziu, porque é o que eu sinto, obviamente, em questões menores, né? Porque como ainda é um começo, a escola matriz para mim, enfim, eu não tenho assim tantos alunos
mas todas as vezes que eu consigo, seja aluno meu ou não, mas uma pessoa que está no meu vínculo, né, no meu raio de convivência, que eu consigo ajudá-la de uma forma, e eu tento fazer isso com várias pessoas que eu conheço. Às vezes eu marco de conversar, algo que eu domino e a pessoa não, eu quero ensinar para o cara, né, principalmente quando eu aprendo alguma coisa que me faz bem. Né? Quando eu comecei a investir, por exemplo, meu dinheiro, um negócio que eu comecei a entender, eu falei, nossa, todo mundo que eu não via aqui investir, eu chamava o cara e tentava ensinar. Porque eu falo, cara, deixa eu te ensinar uma coisa legal. E aí você melhorava a vida do cara, você fala, putz, isso me recompensava. Né? Depois, putz, eu aprendi sei lá, a mexer no Excel. Aí um cara que aprender ia lá e ensinava o cara a mexer no Excel. O cara aprendia, putz, isso aí, essa recompensa, que eu acho que é que todo professor também, que é o que motiva, né? Com certeza a recompensa de você ajudar a vida de alguém. Eu acho que você traduziu exatamente o que eu vi um no canal de vocês, é, duas coisas bem legais, que, assim, se lá atrás, né, a gente tivesse mostrado, tivesse visto dessa forma, né, você entendeu o porquê, que nem vocês mostraram, explicaram o que é, para que serve uma equação linear, Sim, né? sim. Então, assim, né, você mostra ali rapidamente num post, você mostra o porquê e para que serve. Que nem hoje em dia também, essa parte, né, de matrizes. Hoje, na programação, em parte de robótica, cara, matrizes sei lá, lá atrás tivesse explicado, né, movimento de translação, rotação, você estuda isso através do quê? Vetorialmente, né? Estudos vetoriais dessa forma, mostrando. Acho que vocês postaram, acho que um convidado de vocês, acho que nas últimas semanas também, que eu vi, que falou sobre isso, eu achei muito Sim, legal também. sim. Esqueci o nome É agora. o Vitor Scheft, ele faz robótica, ele falou das Isso, máquinas. cara, ali bem bacana também, eu sigo ele, e ele Sim, mostra a parte de vetores, a parte de matrizes também, assim como vocês, e mostra o porquê. sim. E isso que eu tento, né, exemplos como vocês, eu tento pegar, né, pegar de inspiração e levar para a sala de aula para mostrar para os alunos o porquê que eles estão vendo aquilo e aonde que é aplicado, né? Que aí tem, quando você entende para que você está estudando álgebra linear, para que eu vou estudar? Eu pensei isso, né, na minha graduação. Sim, Hoje, estatística. Estatística, por que eu vou estudar isso? Hoje, machine learning, deep learning. Se você não você tem que voltar a estudar para sim. entender, né? Então, assim, são coisas que você fala, serve para isso porque eu posso aplicar nisso, no seu dia a dia. Isso abre o universo, a mente das pessoas. Parabéns Estatística, pelos né? posts de vocês. Bastante Obrigado, coisa legal. obrigado. Uma outra coisa, que nem eu vim estudando eletrônica e tal, mas aí vocês colocaram, acho que foi essa semana, o que é um sensor Sinal analógico? analógico. Sinal Sinal analógico. analógico. Cara, eu estudava, lia, e não via, entrava na minha cabeça. Aí acho que foi um post dessa semana passada, clareou assim o Sim, entendimento. E sim. aí eu vou levar isso para meus alunos. Não, bacana. E é uma coisa super importante, né? Sinal analógico, digital, entender esses Digital. conceitos. E você agora me falou de estatística, cara. Eu tive estatística, né, na faculdade. Hoje, para mim, com o que eu sei, é inadmissível uma pessoa aprender estatística sem fazer programação. É 100% inadmissível. E você está me É. falando isso aí, está me remetendo isso aí na cabeça. Pode até ser uma ideia aí de uma matéria aí futura, porque tem tudo a ver. E Sim, porque bacana. machine learning, né, é bem interessante, né, 100%. trabalhar com isso. 100%, mas isso aí. William, muito obrigado. Foi muito prazeroso aí essa conversa. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes aí vão adorar mais esse bate-papo aí aqui do MatrizCast. Foi muito bacana mesmo. É todos esses insights aí que a gente tenta trazer para quem ainda está começando, justamente pegar essas experiências, né? Seja as minhas, as tuas, dos convidados que a gente traz, porque eu vou voltar numa das coisas, talvez a mais importante que você falou aqui hoje, maturidade. Maturidade. O que é o mais... Tem coisa que você não compra na vida. Uma delas Não. é a experiência. E a experiência te dá maturidade. Só que se você aprender ouvindo as pessoas, se você tentar adquirir sabedoria observando em vez de errando só e aprendendo, que também é uma maneira de se adquirir a sabedoria, mas se você observar as pessoas que já passaram por isso e tentar adquirir essa sabedoria, é o melhor caminho. Então, eu acho que essa é a ideia do podcast, é justamente a gente conversar sobre as nossas experiências para que as pessoas mais novas
tentam entender, né, o que é importante. Pô, os caras já sabem maturidade, já entendeu a questão de programação, já entendeu o que é importante você tentar fazer você mesmo as coisas, entender o sentido. Então, são esses insights, né? Já entendeu que você consegue chegar onde você chegou sendo um aluno de escola pública. Sim. Então, assim, que você foi correr atrás. Então tudo é possível. Então, assim, isso são referências e que ajudam os alunos a tentar pegar um pouco dessa sabedoria, entre aspas, que a gente está tentando passar aí. Foi um prazer aí. Então, eu vou deixar um espaço aí para você se despedir aí dos nossos ouvintes e muito obrigado, William. Bom, Fábio, eu queria agradecer primeiramente o convite. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Achei muito legal. Você deixou super à vontade, a conversa fluiu Sim. Bastante. Eu nem sei quanto tempo foi, mas quero dizer que eu me diverti. Pude falar de temas bem bacanas que eu gosto, conhecer um pouco a sua história, conhecer um pouco a minha. E o que eu quero dizer, assim, que até volto um pouco a falar na programação, porque a programação, você mais erra do que acerta, né? Isso quer dizer o quê? Não tenha medo de errar, que a gente é criado, né? Não erre, né? Não, mas vai errar. Se você errar, refaça, volta, pense e faça novamente. Não tenha medo de errar, porque cada vez que você erra, você está chegando mais próximo do ponto certo, né? Acredite em vocês, independente de onde você veio, da sua origem, trace sua meta, seu objetivo e vai atrás dele. Vai ter momentos difíceis, sim, vai ter, mas com o seu objetivo bem traçado, com a sua determinação e com esse sentimento assim, errei, mas eu vou refazer, amanhã vai ser diferente, né? Sempre pensa, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor, o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje, e assim, vai ser gradativamente, você vai ter um grande alcance na sua vida. E fico aberto aí a futuros convites, participações. Vamos fazer, sim. Você deu ideias legais aí, quem sabe a gente se encontra mais para frente aí. E eu me diverti bastante, e obrigado pelo convite. Show, William. Obrigado, cara. Eu que agradeço aí. E eu vou deixar aí na thumb o contato do William e o Instagram do William. Então, se vocês quiserem aí mandar um direct para ele aí, conversar mais, o William vai estar aí também no Instagram. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Mais um episódio do MatrizCast. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente.